Galerinha animada do YouTube, como vocês vão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao DR com João. E na DR de hoje, galera, vamos continuar nossa série de vídeos sobre as possíveis formas de você revalidar o seu diploma no Brasil. Nós já falamos sobre o Revalida, que foi o processo que eu fiz e aprovei. Você pode aprovar se tiver outro que dizem que vai ter, né? O segundo que eu já fiz foi sobre a USP. Inclusive, na data de hoje desse vídeo, está aberto o processo para inscrição ainda do processo da USP. Quando você estiver vendo, possivelmente não esteja mais. Porém, o de hoje é sobre a UFMT, a Universidade Federal do Mato Grosso. Essa universidade tem um tempo já que tem esse processo do Revalida e ele acontece todos os anos e não tem cachorrada de demora de esperar para ter o processo. O processo em si não é nada muito fácil, mas pode ser. Então, eu sugiro para você que você pegue um cafezinho, achei o meu, hoje eu estou com uma xícarazinha que tem o meu desenho que eu ganhei. Pega o seu café, pega uma pipoca, pega alguma coisa para você se entreter, porque porque vai ser vibes. E que falta? A vinheta. Bom, galerinha, e aí para falar sobre o processo da UFMT, a gente vai dividir ele em 4 passos. O processo da UFMT, eu estou falando sobre o último edital. Quando sair um novo edital, possivelmente seja bem parecido, talvez mude alguma coisinha, e aí eu vou fazer um novo vídeo só sobre as mudanças. Mas o processo sempre segue o mesmo estilo, que é esse que eu vou explicar para vocês, que consiste em 2 ou 4 fases. Você pode ter o sucesso de vencer ele em 2 fases e aí pronto, ó, dá graças a Deus que deu tudo certo. Ou você pode sofrer um pouco mais e precisar fazer o processo em 4 etapas, certo? Eu vou falar das 4 etapas. Primeiro eu vou falar da primeira, depois da segunda, que pode acabar por aí, depois vamos continuar com a terceira e a 4ª etapa. Tudo bem? Bom, a primeira etapa é a inscrição. Querendo ou não, você diz, é a inscrição, não é uma etapa. Na UFMT é sim. Igual que a USP, quando você se inscreve, eles vão analisar os seus documentos e vão dizer, olha, você está apto a fazer o processo ou você não está apto a fazer o processo. Quer dizer que a primeira etapa, que é a etapa da inscrição, ela já é um processo seletivo, tudo bem? Então, para essa etapa você vai precisar se inscrever virtualmente pela internet, pelo site da UFMT, e vai precisar se inscrever pessoalmente. Pessoalmente por quê? Porque você tem que levar os documentos que você usou para a inscrição online. Você pode mandar uma pessoa com uma procuração, certo? E aí os documentos, galera, eu vou colocar aqui um link aqui embaixo para o vídeo não ficar muito longo, com todos os documentos que vocês têm que levar. Eu vou só falar assim por cima quais são alguns para vocês terem uma ideia. Eu estou com o edital na mão e aí tudo que eu disser aqui é porque está no edital. Formulário de inscrição, RG, CPF, certidão de nascimento, direito de eleitor, o diploma, que você quer revalidar, o histórico escolar com as disciplinas cursadas e tem mais umas burocraciazinhas que eu acho assim chatas da UFMT. Tipo, que no Revalida não pede, que na USP não pede, como por exemplo, projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou as emendas, as disciplinas do curso concluído no exterior. Documento comprovatório de legalidade do funcionamento do curso da instituição. Nominato e titulação do corpo docente responsável pela oferta das disciplinas. Informações institucionais, quando disponíveis. Pelo menos eles dizem aqui quando disponíveis, né? Reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade. Ou seja, são os documentos que você tem que... Esses últimos que eu falei são opcionais, mas se você conseguir, melhor. Tudo isso você vai... Alguns deles, os principais, você vai escanear e colocar lá na sua inscrição. E os outros você vai, as cópias, todos os documentos que forem emitidos no Brasil, só é cópia simples. Os documentos que vocês tiverem que foram emitidos no exterior, tem que estar legalizado e no Brasil tem que ter a cópia autenticada, certo? E aí tudo isso você vai fazer uma apostila, você vai encadernar todos eles, encadernar em espiral. Eles dizem encadernar em espiral. E aí você encaderna em espiral e vai levar lá em Cuiabá, certo? E aí acaba a inscrição. Uma vez que você entregou, você também tem que pagar, muito importante, o boleto. E o boleto para a primeira inscrição, que é para entrega de documentos, custa R$ 665,70, certo? Essa primeira fase custa R$ 665,70.
Você paga o boleto, junta em toda a documentação e leva lá, certo? Uma vez que você fez tudo isso, você concluiu a primeira etapa, eles vão analisar os documentos e se for vibes, eles vão te passar para a segunda etapa, que realmente é o processo seletivo, certo? Mas não é porque você pagou, que você fez a primeira, que você pode seguir, certo? Tem que lembrar disso, já é um processo seletivo à inscrição. É que no Revalida você só paga R$150 para a primeira fase. No FMT você já paga 665 só para começar o processo, certo? Então, tipo, tem uma diferença aí gritante, tanto na quantidade de documentos que você precisa, quanto do valor que você paga. Não vamos falar sobre a USP, porque a USP você já tem que pagar de cara os R$2.000, que é o processo quase inteiro, certo? Bom, uma vez que você pagou, eles vão liberar, de acordo com a data do edital, as pessoas que foram autorizadas a seguir. Sua inscrição foi aprovada, você pode continuar o processo seletivo. E aí vem a segunda etapa. E a segunda etapa, pasmem, você precisa se inscrever outra vez e precisa pagar, certo? Então, uma vez que você foi selecionado da primeira fase, você tem que se inscrever para as provas. E aí você se inscreve para as provas como? Pagando. Quanto? R$998,60. Certo? Quase R$1.000. Ou seja, até aqui, só para ter o direito de fazer a prova, você vai ter que ter pago, fiz a continha, R$1.664,30. Certo? Esse é o valor que você vai precisar pelo menos para fazer as provas, porque você vai usar 600 primeiro, depois você vai ter que pagar mais 1.000. Beleza? E aí você paga esse valor, se inscreve. E aí a segunda etapa, olhem só, a segunda etapa inclui prova teórica e prova prática. Diferente do Revalida, que a primeira etapa é a teórica, a segunda etapa é a prática. Aqui não, a segunda etapa consta das duas avaliações, da teórica e da prática. Beleza? E aí, galera, a primeira prova, a prova escrita, ela tem 100 pontos no total. E ela funciona da seguinte forma. São 50 questões de múltipla escolha com 4 alternativas, certo? Se são 50 questões, vão ser 10 questões de cada tema grande da medicina. São 10 questões de cirurgia, são 10 questões de clínica, são 10 questões de medicina da família, 10 de pediatria e 10 de gineco-obstetrícia, certo? Então, são 10 questões de cada uma das 5 grandes áreas, totalizando 50. Aqui é importante porque eles te dizem, ó, vão ser 10 disso, 10 disso, 10 do outro, coisa que no Revalida não se fala e nem em outras provas. Pelo menos você sabe que vai ser 10 questões de cirurgia, não mais, 10 de gineco, 10 de pediatria, isso é vibes, eu acho interessante. E aí, depois das 50 de múltipla escolha, tem mais 10 questões discursivas de escrever, que compõem a mesma prova, certo? E aí nós temos 50 pontos por um lado da múltipla escolha e mais 50 pontos das 10 perguntas de escrever. Ou seja, que cada uma das perguntas vale 5 pontos, certo? E aí das 10 perguntas de escrever, são 2 por cada tema. São 2 de pediatria, 2 de gineco, 2 de família, 2 de clínica e 2 de cirurgia. Então, nós temos um combo que vão somar 100 pontos, 50 de múltipla escolha e 50 de escrever. Beleza? Desses 100 pontos da prova escrita, galera, vocês têm que acertar para poder ter o direito de fazer a prova prática 60 pontos. Se você acertou 60 pontos, você tem direito a fazer a prova prática, certo? Se você não chegou aos 60 pontos, você não vai poder fazer a prova prática. E aí, acaba o processo para mim? Não acaba. Se você não tirou os 60, segura aí, certo? Que vai ter uma alternativa para você. Vamos para você que vai tirar os 60 pontos. Se você acertou 60 pontos, você vai ter direito de fazer a prova prática. E aí na prova prática funciona da seguinte forma. São 10 estações como se fosse o Revalida. Você tem, na segunda fase do Revalida, você tem 10 estações, 2 de cada área. Na UFMT a prova prática é igual. São 10 estações, 2 por cada área. 2 igual, não vou repetir outra vez, são 2 por cada área, certo? E aí, cada uma das estações valem 10 pontos. Igualzinho que a segunda fase do Revalida. E você tem que no final do dia, somando todos os pontos, acertar pelo menos 60 pontos outra vez. Se você acerta 60 pontos agora na segunda etapa, na prova prática da segunda etapa, se você acerta os 60 pontos da prática, você passou, você tem o seu diploma revalidado pela UFMT.
Se você tirou 60 na prova escrita, 60 na prova prática, você está dentro de graças a Deus, porque o processo para você acaba aí. E você só vai ter gastado R$ 1.664,30 para revalidar o seu diploma pela UFMT. Então, eu sugiro que se você tem vontade de fazer revalidação pela UFMT, estude muito, se prepara muito, muito, muito. Por quê? Para fazer valer a pena. Para o investimento que você vai fazer, tanto os documentos que são vários, como para a inscrição, como para fazer a prova, para você passar. Porque se você passa aí, acabou, o processo fica tipo igual o revalida. Bem simples, prova teórica e prova prática. Agora, para você que não chegou nos 60 em nenhuma das duas, tem mais duas etapas, que é a terceira e a quarta. E aí o processo se estende, vai ficar longo e no total vai dar uns 2 anos, quase 3 anos para você poder revalidar o seu diploma. É por isso que eu acho sobre o processo da UFMT, que se você vai fazer para ele, ou você vai consciente que você vai demorar 3 anos para revalidar o seu diploma e gastar muito dinheiro, muitos reais, ou você vai preparado para aprovar logo e gastar só R$ 1.600. Agora a gente vai falar sobre a terceira etapa. Eu espero que você, quando vai fazer essa prova, se você está vendo esse vídeo porque você quer validar o seu diploma, quando você fizer o processo da UFMT, você acabe na segunda e não tenha que ir para a terceira. Por quê? Porque você vai precisar de tempo, de paciência e de muito dinheiro. Porque a terceira etapa é a parte da complementação. Você que não chegou nos 60 pontos na prova escrita e nos 60 pontos na prova prática, você não passou aí, você passa para a próxima fase se você quiser. Se você quiser desistir, você desiste aí e o edital te exclui do processo. Se você quiser continuar, você pode continuar e se inscrever novamente para continuar o processo. Todas as fases da UFMT tem que se inscrever outra vez. Pega o seu cafezinho aí, toma, come uma pipoquinha, seja feliz. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, foi porque você está gostando. Dá um like aí, se inscreve no canal para que o próximo vídeo você possa rever. E o YouTube diga, gente, esse canal é Vibes, eu vou continuar mostrando pro pessoal o que ele fala, certo? Então, like e se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a sua família. E compartilha com o teu colega, cara, que está aí também no processo e não está sabendo desse vídeo, certo? Então vamos lá, terceira fase. E aí, pessoal, a terceira fase, você vai ter que se inscrever. Só que, graças a Deus, a inscrição desse processo só vai custar R$ 459,30. Eles gostam desse 30, né? No outro também tinha 30 centavos. Enfim. E aí, você vai pagar novamente, você já tinha pagado 1.600 e tanto, agora você vai pagar mais 400, já chegando aí a R$ 2.000 mais ou menos. Prepara o bolso. E aí você vai se inscrever. Quando você se inscrever, eles vão fazer uma seleção, uma classificação, um ranking. Que ranking é esse? Quanto você tirou somando a prova escrita e a prova prática. Se você fez a prova escrita, só a escrita, você só vai ter os pontos da escrita. Se você foi bem na escrita e conseguiu ir para a prática, você vai somar os 2 pontos. Então é válido, porque você diz, eu passei na primeira e nem passei na prática, cheguei tão perto. Mas aí pelo menos soma os pontos, certo? Por quê? Porque segundo a quantidade de pontos que você tiver, vai ser o tempo de complementação que você vai levar. Por exemplo, eu tenho aqui a cola porque é grande. Se você tirou de 59 a 30 pontos da segunda fase, que é somando todos os pontos, você tem que complementar 2.250 horas em 12 meses, 1 ano, certo? Então aí é o que vai te levar, sei que o processo já chega a 2 anos, mais ou menos. Se você fez menos de 30 pontos, é dizer, quase nada, geralmente o pessoal que faz 30 pontos é o que não passou na primeira fase, que é o que não passou na prova escrita, porque nem chegou nos 60 para passar para a prova prática, certo? E aí, a galera que tirou menos de 30 pontos tem que complementar 1.000 horas a mais, quase. São 3.375 horas e isso vai levar 18 meses, quase 2 anos. Só um detalhe aqui sobre a terceira fase é que na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, lá na UFMT, no hospital da UFMT, só entram 5 complementações. E aí é pelo ranking de quem tiver mais pontos, vai ser o pessoal que vai. 5 vai para a UFMT e o resto vai ser distribuído pelas outras universidades que decidiram apoiar a UFMT. A UFMT também abre um edital para as outras universidades se juntarem no processo e oferecerem vagas de complementação.
E aí, segundo essas vagas, é que o pessoal vai entrar, certo? E aí eles vão convocando a pessoa que não apareceu, eles chamam outra e assim por sucessivamente até completar todas as vagas. Cada uma das universidades é que vai dizer quanto você vai pagar para complementar. E esse processo aí é no pelo menos de 60 a 100 mil reais. Prepara, depende de quê? Do tempo que você vai complementar e da faculdade que você vai complementar. Ou seja, é um dinheiro alto, é como se você fosse comprar um apartamento. Você tem que entregar, para começar o processo, uma entrada, você dá uma entrada aí e o resto você parcela enquanto Deus quiser na sua vida, e quando você se formar, começar a trabalhar, você vai terminar de pagar ainda todo esse processo. Vai ser tipo quase como se fosse um FIES, na verdade. O FIES é bem mais caro. Mas também não se desespere, eu quero complementar, mas eu não tenho 100 mil reais. Você dá uma entrada e parcela o resto, tá? Tem essa flexibilidade aí, pelo menos, né? Já que vai ser quase 3 carros que você vai comprar nessa complementação. Bom, e aí, galera, uma vez que terminou a complementação, o processo não acabou ainda, vamos para a quarta fase. Na quarta fase, finalmente, que eu já estou cansado desse edital enorme, a quarta fase é quando você termina a complementação, você tem que se inscrever outra vez. Você tem que pagar mais um valeto de inscrição. Não satisfeito de tudo que você já vem pagando, você, para entrar na quarta fase, você tem que se inscrever outra vez e tem que pagar de novo. Vou até tomar um café para dizer para vocês quanto custa a inscrição. A inscrição na quarta etapa é pela internet, inscrição online, custa R$ 665,70. Ou seja, já chega aí quase a 3 mil só de inscrições se você for passar até a quarta fase, se você for chegar na quarta fase. E aí a quarta fase, gente, também tem prova teórica e prática, para provar que tudo que você aprendeu na complementação, você aprendeu mesmo realmente, foi suficiente. E aí, meus amigos da quarta etapa, agora o negócio é o seguinte, tem 2 provas, a teórica e a prática, certo? Só que se você estudou e vai bem na teórica, não precisa fazer a prática. Acaba aí e finalmente você vai revalidar o seu diplomazinho tão sonhado, tão desejado, que você lutou tanto, complementou tanto, gastou tanto dinheiro, certo? Então, assim, galera, durante a complementação, estudem muito para quando vocês tiverem que fazer a prova da quarta etapa, que é a teórica, vocês passem aí e acabem a conversa. Porque se você não passou por algum ponto, alguma coisinha, tem a prática. E aí na prática você se salva. Mas o ideal é nem fazer a prática, já acabar na teórica, certo? A teórica tem só 60 pontos. Dos 60 está dividido de 12 em 12, 12 de cada área. Desses 60 pontos, para você aprovar e não precisar fazer a prova prática, você tem que acertar 36 pontos. Se você acerta 36 pontos, beijo, você revalidou. Graças a Deus, palmas, graças, aleluia. Você revalidou e acabou a conversa. Se você tira menos de 36 pontos, que a gente não quer que isso aconteça, você tem uma chance, que é fazer a prova prática. Que aí vai ser igual à prática da segunda etapa, que você tem que fazer as 10 estações, 2 de cada área, com 100 pontos no total, e desses 100 pontos você tem que acertar 60. Se você acerta 60, acabou, beijos, revalidou. Não acertou 60, aí você vai ter que começar a pelejar agora nos recursos. Certo? Então, basicamente, a quarta etapa é uma teórica. Passou na teórica, mais de 36 pontos, beijo, você revalidou. Não passou na teórica, vai fazer a prática. Na prática, 100 pontos, acertou 60, glória a Deus, aleluia, revalidou. E se não, vai ter que pedir recurso, viu? Mas, gente, o processo é esse. Finalizando. Parece ser muito largo, é muitas inscrições, é muito dinheiro. Mas se você consegue passar lá na segunda etapa, na escrita e na prática, o processo é curto e vale a pena. Porém, você tem que se preparar para garantir que vai acontecer isso. Por quê? Porque senão você vai investir um monte de dinheiro para poder ter que investir um monte de dinheiro na complementação. É uma vantagem? É, porque pelo menos você tem a chance da complementação, só que leva tempo, leva perda de dinheiro, leva tempo que você não vai estar trabalhando ganhando dinheiro. Não importa, o importante é que no final você vai revalidar. Mas eu indico que, se você não quer gastar dinheiro e não quer perder tempo, estude para fazer valer a pena a revalidação da UFMT. Beleza? Qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários. Porém, quando sair o novo edital agora da UFMT, e se tiver alguma diferença, eu vou fazer um vídeo novo só com os pontos diferentes, certo? Mas o processo é esse, sempre vem sendo assim, para vocês terem uma ideia.
Beijos, foi um prazer compartilhar esse vídeo com você. Segue, compartilha, comenta, coloca aqui, compartilha, manda pra todo mundo. Segue lá no Instagram, manda mensagem lá no Instagram que eu quero te conhecer. E beijo e até logo. Beijos e até a próxima DR. Ah, só avisando, a próxima DR... Ah, não vou dizer qual é, mas é também uma forma de revalidar.